Salve você que embarcou com a gente aqui em mais um novo episódio do LilithCast, Papo de Mulher Madura e Inteligente, seja no Spotify ou no YouTube. Este é o primeiro programa de 2024, uma temporada especial de verão, assim, bem fresquinha para você. E para começar em alto astral esse ano novo, vida nova, vamos falar sobre transição de carreira depois dos 40, 50 ou até 60 anos. Nessa idade, geralmente, a gente já tem pelo menos aí uns 25 anos de carreira, já tem pós-graduação, às vezes mais de uma, né, Lisley? Mestrado, doutorado, já amassamos muito barro, enfim, e estamos em outro patamar profissional. Mas eis que chega de repente, pode chegar de repente uma demissão, ou bate assim um desejo de mudar mesmo, sabe? E aí é preciso repensar e dar uma guinada na vida. A boa notícia é que é muito possível recomeçar e reordenar sim nossa rota profissional, seja por necessidade financeira ou um desejo de ser mais feliz. Então, se prepara, porque hoje a nossa convidada vai contar pra gente um mapa da mina para se chegar lá. Ela mesma já passou por isso na própria pele. Nossa convidada de hoje é Thalita Tofanelli, jornalista, especialista em carreiras e trabalha há muitos anos com transição e recolocação profissional. Bem-vinda, Thalita. Obrigada. Conta pra gente, como é que você mesma passou por esse processo? Olha, eu passei por esse processo 2 vezes e eu diria que foram 2 vezes bem diferentes. E é legal a gente falar sobre isso porque às vezes essa transição ela vem como uma surpresa, como um convite ou até como uma demissão e aí a pessoa começa a pensar em empreender ou mudar de carreira no meio da crise, o que não é tão bom. Então, a minha primeira transição, eu fui por 10 anos, sou formada em jornalismo, como vocês, por 10 anos eu trabalhei na área de comunicação de grandes empresas e eu diria que eu estava muito feliz ali. E a minha primeira transição não foi uma transição nem provocada por mim, nem requerida por mim. E eu diria que foi traumática, porque eu não estava preparada. Eu não estava pronta para aquela mudança, eu recebi um convite para assumir uma área de recursos humanos, que eu não entendi absolutamente nada do que se tratava, e aceitei o convite. Jornalista indo para os recursos humanos? Dentro das grandes empresas, a comunicação às vezes fica com RH. Sim. Então, eu trabalhava numa empresa em que a comunicação, existia uma área de comunicação, por uma mudança de estrutura, essa área foi para RH, e depois, por uma segunda mudança de estrutura, decidiu-se juntar áreas de desenvolvimento humano com comunicação. E naquela época eu não sabia por que, hoje eu entendo, eu fui escolhida para assumir essa cadeira. Por que eu não sabia por que lá atrás? Eu via muito carreira, né, no alto da minha ignorância ali dos 30 anos, como algo técnico. Ali eu entendi que a gestão não precisa ser técnica. Então, a decisão por me escolher para aquela posição foi muito mais pelas minhas capacidades de liderança, de execução, do que pelo meu conhecimento técnico naquela área. Mais suas soft skills do que as hard skills no Muito primeiro momento. mais, exatamente. E isso para mim já foi a primeira grande mudança, porque até então eu pautava muito minha carreira pelo meu conhecimento técnico. E dentro da área de comunicação, eu conhecia tudo. Tecnicamente, eu estava totalmente tranquila, eu era super confortável com aquilo. De repente, eu fui para uma área em que tecnicamente eu não conhecia nada e, claro, foi um trauma, sim. Por outro lado, eu brinco com meus clientes hoje, eu mesma falo muito isso, que se você quiser ser humilde, é você assumir uma área que você não sabe nada daquilo. Porque ali eu tive que exercer, assim, paciência, humildade, eu tive que entender que eu tinha que aprender com a minha equipe, não era a minha equipe. Até então, eu era aquele líder que ensinava a equipe. Dali pra frente, eu não sabia nada. Exatamente. Então, eu precisei aprender, o que é maravilhoso. O que todo líder deveria um dia fazer consigo mesmo. Ô Thalita, mas você diria que essa mudança, essa primeira mudança pela qual você passou, foi confortável? Eu diria que foi segura. Não foi confortável, porque toda mudança traz um certo desconforto. E essa mudança, ela trouxe para mim uma mudança, algo que quebra quando você faz uma transição, que é aquela segurança de que você é capaz de tudo. Né? Então, toda vez que você recomeça um momento na sua carreira,
você perde um pouco dessa autoconfiança. E eu tinha... Sai da zona de conforto Total, também, né? total. Não, mas a gente se questiona mesmo, né? Nossa, será que eu sou capaz de fazer isso? Será que eu vou começar do zero, outra E que é pior carreira? que isso, Flávia, você começa a pensar assim, por que eu saí de uma coisa que estava tão boa e vim parar aqui? É a zona de conforto. Exatamente. De novo. Então, eu trabalhava com comunicação desde adolescente. Eu sabia absolutamente tudo daquela área. E cheguei num lugar que eu não sabia absolutamente nada. Então, e eu tinha 30 anos com cargo de gerência. Uhum. Então, confortável não é, mas foi segura, eu concordo com você. E eu sempre digo isso, eu acho que uma forma de fazer uma mudança estruturada é tentar fazer essa mudança na mesma empresa onde você está. Né? Então eu tenho apoiado muitos clientes justamente, né? Eu estou na área técnica, eu sou de engenharia, mas gostaria de ir para uma área de finanças. Tentar fazer isso aonde você está trabalhando é muito mais seguro, não é confortável, do que você tentar fazer isso fora, buscando um outro emprego. Ou quando você já perdeu o emprego. Ou quando você já perdeu o emprego, exatamente. Então é importante a gente conseguir planejar essa mudança para que ela não traga... Desconforto ela vai trazer sempre, mas para ela não trazer tanta insegurança e tanto risco, né? E Thalita, e as possíveis armadilhas dessa transição existem? Um monte, é uma casca de banana atrás da outra. Eu diria, Alice, que a primeira armadilha é você fazer uma transição sem planejar. Boa. Tá? Então, porque as pessoas me falam assim, precisa ter coragem para fazer transição. E eu falo, não, precisa ter plano. Uhum. Por quê? Porque Plano é tudo, né? Plano é tudo, né? Não é coragem. Coragem é pra saltar de paraquedas, coragem é pra atravessar a rua em São Paulo. É pra atravessar a rua em São Paulo, pra andar com o celular na mão, no Na meio Paulista, da rua. Aí precisa de Na coragem. Praça da Sé. Pra fazer uma transição, você precisa de um plano, você precisa de uma estrutura. Então, essa é a primeira armadilha. Eu vejo muita gente, e aí, como a Flávia abriu ali, né, dizendo, mulheres que já estão... Eu vejo muitas mulheres com um sonho dourado de eu vou abrir a minha loja de bolo, vou abrir a minha cafeteria, só que não se prepara para isso, não tem um plano, não tem uma estrutura. E aí vai lá com a cara e com a coragem, mas sem estrutura emocional, sem estrutura de carreira, sem um colchão financeiro e quebra a cara. Eu quero voltar um pouquinho nessa história, como a gente estava falando, da sua trajetória. Você disse que você já passou por duas mudanças, duas recolocações. A primeira foi essa, aos 30 anos, virou gerente do departamento de RH, saiu da comunicação para o RH. E qual foi a segunda? A segunda eu escolhi. Depois de 12 anos no RH, eu gostava muito de trabalhar em RH, gostava muito, eu realmente, você tem razão, eu tive sorte, mas eu cheguei no momento que todos nós chegamos em algum momento da vida de questionar assim, será que é isso? Será que eu quero continuar? Será que os próximos passos da minha vida profissional são dentro da empresa? E esse questionamento, quando eu fiz a primeira, deixa eu só dar uma voltadinha ali que vai ser importante essa parte. Quando eu fiz essa transição, isso estava chegando no Brasil naquele momento e eu tive a sorte, o privilégio de ter uma mentora de carreira. Era uma coisa que só presidente tinha. Uhum. Era caro pra caramba. Eu paguei do meu bolso, mas eu diria que foi os melhores investimentos da minha vida. O que é uma mentora de carreira? É a mesma coisa que Headhunter? Não. Coach? Coach, exato. O que é? Eu vou até falar a diferença disso, porque muita gente confunde o coach com o mentor. O mentor de carreira é alguém que é preparado, ele já é experiente na carreira, e ele se prepara para mentorar uma outra pessoa a partir da experiência que ele teve. Uhum. Então, a minha mentora, por exemplo, já tinha sido presidente de empresa, era uma senhora de 70 e poucos anos, aposentada, com uma carreira fantástica em multinacionais. Então, ela tinha uma bagagem que para aquele momento era muito importante para mim. Uma bela de uma experiência, né? Uma bela de uma experiência. E, de novo, aquilo não era comum aqui no Brasil, ainda estava, né, as primeiras escolas de mentoria, de coaching, ainda estavam aparecendo e eu dei uma sorte muito grande de tê-la ao meu lado naquele momento e ela me ajudou em duas coisas. A primeira, a me conhecer e entender aquela minha transição. Então, a outra casca de banana é essa, fazer uma transição sem se conhecer.
Se eu não sei quem eu sou, se eu não sei do que eu gosto, se eu não sei os meus talentos, eu posso fazer uma transição para fugir de uma situação ruim e não necessariamente para chegar numa boa. E esse é um risco. E aí, como trabalho com a Betinha, né, nessa primeira etapa, eu consegui entender muita coisa sobre o quanto eu podia contribuir para a empresa, o quanto eu ganhei muita confiança em mim mesma naquele momento. E depois de alguns anos, eu comecei a me questionar, será que eu estou no lugar em que eu posso contribuir muito, contribuir com tudo que eu tenho? Esse era eu brinco que cada um tem a sua crise, né? A minha crise foi a crise da contribuição. Eu pensava, eu acho que eu não estou dando o que eu tenho de melhor. Eu acho que eu estou aqui me esforçando para algo que eu nem sou tão boa e eu poderia dar algo muito melhor em uma outra situação. Foi quando eu decidi sair do mundo corporativo, montar minha empresa e recomeçar minha vida profissional do outro lado do balcão. Mas fala a verdade. Pode falar a verdade aqui Claro. pra gente. Ninguém tá ouvindo. Ninguém tá Ninguém tá ouvindo, só aqui entre nós três. Eu brinco que eu sou paga para falar a verdade. Nem só aqui entre nós três, vai. Só aqui entre nós três. Mas assim, ser dona do próprio nariz também tem uma coisa assim, nossa, não bateu um cansaço também no mundo corporativo, porque você já estava há um bom tempo. Bateu. Não, deixa eu ficar com o meu negócio, eu quero ser dona do meu nariz. Não teve isso também? Teve. Quero fazer meu horário. E isso é super importante. Esse autoconhecimento é muito importante na hora dessa decisão, porque, por exemplo, eu entendi que eu preciso de liberdade. Liberdade é meu. Quem não realizou nosso sonho? Mas assim, pra mim, liberdade é um valor. Sim. Eu realmente Ainda preciso. que dia todo dia, liberdade. Gente, a gente chega lá. Liberdade ou morte? Ainda que tá rindo. Então, esse foi um ponto de decisão. Outro ponto de decisão. Eu sou uma pessoa, eu vou falar isso contra mim mesma, mas é verdade, eu confesso isso para os meus clientes. Eu tenho muita dificuldade de aceitar regras. Gente, tô me identificando com ela. Então. Eu cumpro, tá? Eu cumpro, mas que eu me rebelo. Mas Idem ibidem. Internamente, assim, a gente cumpre Idem e tal, ibidem. mas, né? Idem. Então, tinha tá falando muita pro espelho, tá? dificuldade com isso. Tô, né? Mulheres maduras, inteligentes e não aceitam regras. Isso é isso. Será que é... Mal da idade? Será? Não, Mal da mal da geração? jornalista, talvez? Pode ser. Idade, geração, jornalismo. Pode Então ser. vai. Mas Então, eu nunca continua. fui muito boa nessa É. coisa. E aí, quando você começa a crescer dentro de uma organização, de uma multinacional, tudo fica muito regrado. Sim. Né? Porque você já não é mais você é a gerente Sufoca. você é a diretor de não sei das coisas. Você vira um personagem ali. É tudo muito quadrado, né? Vamos Exato. combinar. E aquilo Sufoca. começou a me sufocar, exatamente. E aí E eu aí, falei, não, eu eis quero... que nasceu. Eis que em 2016, na verdade eu comecei esse plano, olha como é importante planejar. Eu comecei em 2013 planejar isso. Em 2016 eu tinha uma estrutura financeira, emocional, eu tinha um plano de negócio, eu tinha uma empresa toda pensada, aí eu pedi demissão e montei minha empresa. Você tinha um plano de ação. Eu tinha um plano de ação, eu tinha um business plan, eu tinha um plano de... Eu tinha, assim, meu plano de ação, ele tinha todas essas partes. Então, eu tinha 2 anos de salário depositado na minha conta, eu não tinha risco financeiro. Eu tinha, eu sabia quem era o meu cliente, quanto eu ia cobrar, como é que eu ia atender, eu tinha um plano de negócio estruturado. Então, eu simplesmente falei, emocionalmente não foi tão simples assim, mas eu falei tchau numa sexta-feira na empresa e falei oi na minha empresa na segunda-feira. Eu não passei pelo vácuo de ai meu Deus, e agora eu estou no sabático, não sei o que eu ano faço da minha sabático, vida. não. Exato, não, eu não tive nem final de semana sabático. Não, porque é melhor não pensar. É melhor não pensar. Qual é o seu signo, Thalita? Touro. É o mesmo? Peraí, é meu Você tinha que ascendente. ser uma pessoa de terra. Eu sabia que tinha ou um Capricórnio, um Virgem, um Touro aí. É Tá touro. Eu sou o explicado. primeiro dia de touro. É mesmo? É. 21 de abril? 21 de abril. É, minha mãe também. É muito pé no chão, né? E é muito planejado. É muito. Eu não sei exatamente o quanto isso tem a ver com o signo, mas eu sempre fui, principalmente na carreira, muito pé no chão e muito racional. Né? E eu acho, claro que cada um de nós tem o seu estilo, mas eu sempre digo, carreira é mais racionalidade do que emoção.
Eu né? concordo. Tem que ter emoção, claro, que senão você vira um robô. É por isso que aqui tá dando certo, porque eu sou canceriana. Tá dando certo. É uma boa mistura, né? São os dois lados do cérebro, né? É o pink cérebro. Vai devagar, sabe? E ela, se fecha, eles levam o fim. Pronto, voltei. Pronto. Ô, Thalita, e aí isso foi em 2016? 2016. Foi 3 de novembro de 2016. Foi o dia em que eu comecei minha vida nova e que eu diria que foram os melhores anos da minha vida profissional, sem nenhuma dúvida. E hoje, da sua cartela de clientes, tem muita gente acima dos 40 anos? Eu diria que 80% dos meus clientes têm mais de 40 Como é que eles anos. chegam pra você? Eles Ou chegam até você? Eles chegam de duas maneiras. Eu tenho dois produtos principais na empresa. Um é recolocação profissional. A recolocação profissional estou trabalhando, quero outro emprego, me ajuda a arrumar? Ou fui demitido, preciso de outro emprego, me ajuda? Então, é um processo. Né? Recolocação é um processo, a gente bota ali o cliente na maquininha, eu tenho uma equipe que trabalha comigo para fazer isso, e o nosso objetivo é ele sair do outro lado da maquininha empregado. Então, alguns chegam até mim desempregados para a gente poder ajudar nesse processo. Outros chegam com crise de carreira. É isso que eu queria saber. O lado emocional, como que é? Como é que eles chegam Emocionalmente pra você? emocionalmente. Quem tá buscando recolocação? Ambos casos. Eu diria que quase todos chegam com muitas dúvidas e muita preocupação profissional, porque eu brinco que o meu trabalho é igual ao trabalho do dentista. A gente nunca vai ao dentista só para fazer limpeza. Você vai quando tá com dorzinha aqui, já é uma cárie. Né? Então, dificilmente alguém chega e fala assim, nossa, tá tudo bem, tá tudo maravilhoso, eu só quero fazer um planejamento de carreira. Normalmente já tá com problema com o chefe, Ou já tá desempregado. Ou já tá desempregado, ou já tá... Às vezes tá desempregado até melhor, porque às vezes tem hora que a pessoa tá mal empregada e nem acha que tá mal empregada. Então, quase sempre as pessoas chegam com algum tipo de crise. Pode não ser uma crise visível, mas tem algo dentro dela que diz que ela precisa mudar a carreira. E eu diria o seguinte, todos nós passamos por isso, ainda bem. Todos nós passamos por crise. É mentira quando alguém fala... É a mesma coisa que a pessoa fala, no meu casamento tem 30 anos, eu nunca passei, então você não casou. Certeza? Eu tenho 30 anos de carreira Ou e eu não nunca... é humano. Ou não é Foi com inteligência humano. artificial, né? Deve ter, mas... Tá na moda. A mesma coisa a pessoa dizer, olha, eu tenho 30 anos de carreira e nunca tive uma crise profissional. Impossível. Impossível. Todos nós temos crises, né? Uma ou várias. Agora, pessoas próximas aos 40 anos, incrivelmente, entram nesse processo. Que eu não diria que é uma crise, mas eu diria que é um repensar. Né? E é natural. É um balanço, né? Eu acho é um balanço. Sabe por quê? Porque a gente passa da metade da carreira. Né? Tem 25 anos de carreira, como você disse. E nesse período a gente começa a fazer um questionamento que é assim, o que é que eu estou deixando como legado? A maior parte de nós E não só financeiro, né? Não, principalmente não financeiro, porque quando a gente chega nessa fase, às vezes você já deu certo e beleza, às vezes você não deu certo e beleza também. Então, poucas pessoas, depois dos 40 anos, começam a crescer tanto profissional. Eu era assistente até os 40, depois virei diretora com 50. Talvez não aconteça desse jeito. Mas quase todos nós, eu diria que mulheres mais ainda, a gente começa a pensar assim, será que o que eu estou fazendo está sendo bom para o mundo? Sabe aquela vontade de contribuir? Todos nós começamos a ter esse tipo... E quando a pessoa não dá voz a isso... ela começa a entrar naquele papel do impostor. Então, eu sou bem sucedida, eu ganho bem, eu sou bonitona, gostosona, eu fiz lipo, não sei o quê, mas eu tô depressiva, eu não sei quem eu sou, eu não me valorizo, eu não sei se eu sou boa o suficiente. Que louco, né? Muito louco. Por quê? Porque eu não sei o quanto é que eu impacto positivamente o outro. Ô Thalita, você falou no início da nossa conversa, sobre o plano de ação, sobre autoconhecimento. Então, você diria que a primeira coisa, até antes de pensar esse plano de ação, é importante investir em autoconhecimento. Explica melhor, o que é investir em autoconhecimento? É fazer psicoterapia? Primeira lição, qual é? Claro que a psicoterapia ajuda, mas assim, nós temos ferramentas que nos ajudam a
entender quem nós somos profissionalmente. Então, o trabalho que eu faço, por exemplo, hoje nas mentorias de carreira, sempre começa com um aprofundamento do autoconhecimento profissional. Que são coisas que dificilmente a gente trata na terapia. Então, por exemplo, como eu me comunico, como é que é a minha imagem profissional, como os outros me veem, como eu me vejo, quais são os meus talentos, quais são os meus pontos de não talento. Então, tudo isso a gente não trata na psicoterapia, mas a gente trata na mentoria de carreira. Então, as primeiras sessões de uma mentoria, elas são um aprofundamento no autoconhecimento profissional, para que a partir do meu autoconhecimento eu possa tomar decisões focadas em quem eu sou. E não focadas no mercado, nem focadas no que paga mais, aonde tem emprego. É muito interessante, porque a gente inverte a ordem. Porque se a gente parar para pensar, nós, né, da nossa geração, a gente se adaptou ao mercado. Nossa, uma adaptação desde que a gente estava na universidade, né? A gente é uma geração de transição mesmo. Exato. Então, do analógico pro digital. Quantos dos nossos talentos a gente não guardou dentro da gaveta, sem nem saber que a gente tinha, porque a gente tinha que oferecer o que o mercado queria? Isso. Né? A gente nem tinha essa cultura de pensar nisso. Nem sabia disso, né? Então, hoje, o que a gente faz é justamente inverter a ordem e entender aonde estão os seus principais talentos, quais são os seus valores profissionais, o que é que você é melhor, qual a contribuição que você pode dar mais. Quando eu sei disso, eu começo a criar estrutura para a minha carreira para favorecer aquilo que eu sou bom e não aquilo que eu não sou bom. E ao fazer esse trabalho, né, de mentoria, até de vida, né, eu diria, não só de vida profissional, mas de vida pessoal, junto aos seus clientes, você também, essa deve ser, imagino que seja uma primeira fase, uma outra fase é essa busca por recolocação no mercado. Você disse que 80% dos seus clientes já passou dos 40%. Essas vagas que chegam até você, que você tenta preparar, você prepara os seus clientes para elas, essas vagas, existe etarismo? Assim, a vaga te diz assim, olha, mas a gente quer alguém até 40, assim, velado ou não. Menos de 40. Existe. Porque muito se fala assim, etarismo já era, não sei o que, não tem etarismo, a população brasileira está envelhecendo, não podemos ter etarismo, mas ainda tem nessas vagas que você procura? Conta pra gente. Tem etarismo. E assim, não é velado não, nós ouvimos, né, de forma bem clara, não, a gente só contrata executivos até 35 anos. E como é que fica esse processo? Chega para você 80% mais de 40% e essas empresas querem... Eu diria que não é a maioria das empresas que tem essa questão. Tem alguns focos, né? Então, quando a gente fala de algumas startups, alguns tipos de empresa, tem mais essa questão, né, da idade. Outras, eu até brinco, eu falo, olha, é importante a gente ter uma equipe que tenha cabelos brancos. Por quê? Porque a experiência, nada supera a experiência. Não tem nenhum conhecimento, não tem nenhuma ferramenta. A experiência é tudo em algumas situações, né? Então, é super importante que as equipes sejam mistas, né? Hoje a gente fala muito de diversidade, de inclusão, de raças, de opção sexual, mas na verdade a idade é uma diversidade. Né? E a gente precisa de pessoas de todas as idades dentro das equipes. Eu diria que assim, a gente tem derrubado bastante essa coisa de 40, 50. Algumas empresas têm, e até eu brinco com o meu cliente, eu falo, olha, se a empresa tiver essa preocupação, a gente não quer ela, não é ela que não quer você, a gente que não quer ela. Boa. Né? Porque ela não merece uma pessoa como você. O mês passado nós tivemos uma alegria de recolocar uma cliente com 65 anos. Que máximo! Então eu brinco com ela que ela é minha modelo. Na hora que vier alguém falando assim, Thalita, mas eu tenho já 50, eu falo, fique tranquila porque ela tem 65 e ela está de emprego novo. Em que área? Agora eu fiquei curiosa. Eu também. Ela é da área de educação. Ela é coordenadora pedagógica. E olha que interessante, ela tem uma carreira brilhante, fantástica, é uma profissional que eu brinco com ela, eu falo, olha, a escola merece, os nossos alunos merecem você ali, porque é uma profissional brilhante, de verdade. E ela começou um negócio novo, ela foi para uma escola de preparação de profissionais de 16, 17 anos que estão entrando no mercado de trabalho agora. Então, não só ela foi recolocada, como numa função, numa posição totalmente nova para ela, para a carreira dela.
E ela tá super se divertindo de verdade, curtindo a nova etapa. E Thalita, deixa eu te perguntar, transição de carreira é para todo mundo? Olha, Alice, eu digo assim, ó, transição de carreira é para quem tem fôlego para suportar o desconforto. E o caminho, né? E o caminho. Por quê? Porque carreira, para cada um de nós, tem um significado na vida. Né? Então vamos pensar ali naquela roda da vida. Para mim, pode ser que carreira seja importante, para você, vida social é mais importante do que carreira, para Flávia, família é mais importante. Então, eu acho que transição de carreira faz sentido para quem tem foco na carreira e está disposto a, de fato, superar essa transição, porque eu brinco que transição de carreira ou mudança de carreira, o que a gente esteja falando sobre carreira, é igual o mar quando está revolto, que tem aquela onda assim, que você não consegue passar dela. Você chega ali, ela volta, você chega ali. Então, você tem que ter força e coragem para passar da arrebentação, exatamente, e sair do outro lado. Então, é para todo mundo? Eu diria assim, se você tiver disposição, Agora, se carreira para você é só 8 horas do dia em que eu pago meus boletos no final do mês... Ou só quero fazer um tipo de coisa a vida inteira, não estou disposta a mudar. Ou se assim, meu sonho é aposentar, por exemplo, eu trabalho para aposentar amanhã, então não sei se vale a pena, porque eu acho que é um esforço muito grande para um resultado que talvez não faça muito sentido. Ou críticas alheias também, né? Agora, uma coisa que se fala muito também em transição de carreira, que a gente ouve falar, e aí eu queria ouvir tua opinião sobre isso, olha, você vai mudar, é uma ótima oportunidade para você mudar de carreira, mas você tem que melhorar o seu networking. Até que ponto ter um bom networking ajuda nessa recolocação de carreira e como fazer isso? Eu brinco que networking é uma coisa que a gente precisa começar no dia que você começa a sua carreira e nunca mais parar. Por quê? Porque é um ativo. O network é um ativo da sua carreira. Quem você conhece. Por que a gente está aqui hoje? Porque a gente se conheceu antes. Um amigo, a gente se conheceu com um amigo. Uma palestra que você deu. Exato. Isso é networking. Então, networking é um hábito. É um bom hábito, é igual beber água. Todo dia a gente bebe água, todo dia a gente faz networking. Então, sim, para qualquer momento da carreira, networking é importante. Eu preciso fazer negócio. Eu digo que assim, eu sou a última pessoa que posso dizer que isso não é importante, porque hoje meus clientes vêm todos de networking. A grande maioria dos meus clientes já trabalharam comigo, ou amigo que indicou outro amigo. Então, toda vez que você faz um relacionamento profissional sadio, saudável, que não seja ético, que não seja aquele relacionamento de quando eu tô precisando de emprego eu viro amigo de todo mundo, quando eu não tô precisando mais eu viro as costas pra todo mundo. A gente conhece tantas pessoas. Vocês conhecem, assim, né? Então, eu diria que em qualquer momento da vida é importante, mas claro que numa transição é importante. Aconteceu um negócio comigo, eu sempre digo que essa para mim é a lição de moral de um bom networking. Eu saí de uma empresa onde eu trabalhava e eu mantive um bom contato com todo mundo. Quando eu virei a chave e fui para RH, eu mandei um e-mail na época, né? Não tinha WhatsApp, não tinha... Eu mandei um e-mail pro vice-presidente de RH da outra empresa onde eu trabalhava para contar que eu estava na área dele. Falei, olha, eu mudei de carreira, mudei de área, tal, não sei o quê. E aí ele falou, vem tomar um café comigo, Thalita? Eu falei, claro. E esse homem passou a tarde inteira me explicando várias coisas que eu não teria aprendido. Que máximo. Então, ter mantido aquele contato foi ouro para mim. Essencial. Eu poderia ter entrado em qualquer curso que eu não saberia o que ele me contou naquele dia. Tão pouco tempo, com tanta profundidade. Exatamente. Então, networking é isso, é conhecimento, mas é dar e receber. Sim, é uma via de mão dupla sempre. Sempre. Mas que dicas que você dá, além de cultivar bons relacionamentos, cultivar relações éticas e valorosas, que outras atitudes um profissional que está em transição de carreira deve ter... Ou que tem desejo, né, de fazer uma transição para fazer esse network, além das relações das pessoas que ele já conhece, como fazer, como construir uma boa rede de networking?
Vamos lá. Eu diria que quando você chegou na transição, você já deveria ter uma boa rede. Você pode até dar uma melhorada na tua rede ali, mas você já deveria ter uma boa rede. Sim. Tá? Nesse momento da transição, eu acho que três comportamentos são fundamentais. O primeiro é abertura para aprender. Esquece o que você já sabe. O que você já sabe é seu, mas aprenda. Né? Às vezes a gente tem 40 e poucos anos, né? Eu tenho 47. Já sei nada. A gente não sabe. Não sabe nada. Tem muita coisa que a gente não sabe. Então, assim, abertura para aprender. Baixar um pouquinho a arrogância, é isso? Total. Né? Vou vestir a sandalinha da humildade. E aprender, inclusive, com os mais jovens, aprender com outra cabeça. Sabe? Abrir se despojar de lugares comuns. Perder aquele medo de, mas eu vou falar e o que vão pensar de mim? Cara, você tá novo nesse negócio. Vamos falar de qualquer jeito. Exato, então pelo menos fala a sua dúvida ali, né? Então eu acho que a disponibilidade de aprendizado é muito importante nesse momento da transição. O relacionamento, o networking é fundamental, então acionar a sua rede e, de novo, não fazer aquele papel ridículo de faz 20 anos que eu não falo com a Liz e a gente nem se deu bem. Oi, Liz, tudo bem? Que saudade. Oxi, tá doida? E aquelas pessoas que vão por LinkedIn, gente, olha, estou precisando de trabalho. Isso não é networking, né? É feio isso, né? É estranho, eu acho estranho. Que não funciona. Esses dias eu até fiz um post dizendo, olha, isso aqui funciona na busca por recolocação. O que não funciona? Fazer post de desabafo. Fazer post de desabafo. Não funciona. Né? Fazer textão. 10 coisas que funcionam. Uma que não funciona. Fazer post de desabafo. Esse foi o meu... LinkedIn. Exato. Então, esse tipo de... E aí, isso diz muito sobre quem é a pessoa. Né? Então, você quer ajudar uma pessoa que nunca te ofereceu nenhum tipo de ajuda? Você quer ajudar uma pessoa que no ambiente de trabalho ficava competindo com você? Você quer ajudar uma pessoa que no ambiente de trabalho ficava ali fofocando sobre todo mundo? Então, quando eu entro no ambiente de trabalho, eu tenho que saber exatamente, por isso que é tão importante o autoconhecimento, o que o meu comportamento está trazendo de reputação para mim. Por quê? Porque lá na frente, essa reputação ela vai te cobrar uma conta. Pode ser boa ou pode ser ruim. Né? Então, às vezes as pessoas falam, Thalita, eu tenho vários clientes que acontece isso. O cara vai até uma certa etapa no processo seletivo e de repente trava. Por quê? Porque chega uma hora que começam a perguntar desse cara para quem já trabalhou com ele. E aí as pessoas falam, esse cara arrumava confusão. Esse cara é encrenqueiro. Não, recomendações. Exato. Esse cara é encrenqueiro, esse cara é isso, esse cara é... E aí a reputação da pessoa começa a pesar contra. A mesma coisa se a pessoa tem uma boa reputação. E reputação é uma coisa que leva anos pra gente construir, assim... Em um minuto você desconstrói. Né? Exatamente. Então, a minha dica, independente se você vai fazer a sua mudança hoje, amanhã ou daqui 10 anos, construa uma reputação. Por quê? Vamos pensar que amanhã a Flávia vai ser cabeleireira. A Flávia não era cabeleireira, mas eu sei a reputação dela. Eu sei que ela é séria, eu sei que ela é competente, eu sei que ela é dedicada, eu sei que ela trabalha rápido. Então, mesmo que eu nunca tenha visto a Flávia como cabeleireira, a reputação dela me diz sobre ela. Como se diz, né? Onde vai ditado, a reputação o precede. Exatamente. Ela chega na frente, né, da Flávia. Então, qualquer decisão que você tomar, a tua reputação ou ela te ajuda ou ela te atrapalha de vez. É verdade. Você falou uma coisa interessante também, além dessa coisa da reputação, que é a disponibilidade para aprender. Está sempre aberto a aprender algo novo. Que cursos ou que áreas você acha, pela sua experiência, que seria interessante as pessoas que, independente da área de atuação de cada uma das pessoas que hoje estão assistindo ou ouvindo a gente, que estão nesse momento que buscam essa recolocação, que cursos você acha que seriam... Específicos ou genéricos? Genéricos. Vamos pegar uns genéricos, né, para essas pessoas, para esse reaprender a ser profissional. Essa pergunta é ótima, porque eu adoro essa pergunta, porque ela derruba um mito, que é: a gente não faz mudança de carreira a partir de novos conhecimentos. A gente usa os conhecimentos que a gente já tem para fazer essa transição e depois eu posso até ir para um curso específico. Então, vamos lá no exemplo da Flávia virar cabeleireira. Você ainda não sabe que você quer ser cabeleireira, você sabe que você não quer mais fazer o que você faz. Se eu te falar assim, Flávia, vai lá e faz um curso de inovação, vai mudar o que na vida dela? Nada, ela vai continuar sem saber. Então, você precisa de uma mentoria de planejamento antes de você ir para o curso. Tá? Então,
e às vezes a gente ouve isso, né? Faça um curso que vai mudar a sua carreira, mas eu nem sei para onde eu quero ir, como que eu vou fazer um curso? Tem uma frase aqui, se você não sabe para onde vai, qualquer lugar serve. Pois é. Então, e aí esse é o risco, porque aí as pessoas, elas vão, não pelo que elas querem, mas porque o mercado diz que o curso X está dando emprego. É muito... Exato. É muito uma informação externa e menos uma informação interna. E muito mais informação só para vender, né? Exatamente. Então, aonde é a hora de ir para o curso? Na hora que você já se conheceu o suficiente para saber para onde você vai virar a sua carreira. Aí, vamos pensar que você diga assim, Thalita, mas eu quero abrir um salão, mas eu não quero cortar o cabelo. Beleza, então vai fazer um curso lá no Sebrae de empreendedorismo, então vai fazer um curso de marcas, então vai fazer um curso de visagismo, né? Vai fazer... Legal, aí isso vai te ajudar nessa nova função. Agora, não adianta você ir fazer um curso sem você saber exatamente o que você quer, porque senão é um diploma a mais que você tem ali guardado e que talvez você não use pra nada. Empoeirado. Exatamente. Então, o que eu diria... Quero fazer qualquer mudança na minha carreira, pode ser que inclusive não seja uma mudança de eixo de carreira. Hoje eu atuo como analista e eu quero ser gerente. Hoje eu atuo na área financeira, em planejamento financeiro e eu quero ir para contabilidade. Então, pode ser dentro do mesmo eixo de carreira. Qual é o primeiro passo? Ao invés de eu sair correndo fazer um curso, eu entender dentro do planejamento, dentro de uma mentoria de carreira, os passos que eu preciso para chegar lá. É possível chegar lá, qualquer lugar? Não acho que é possível, não. Qualquer lugar, se alguém chegar pra mim e dizer, Thalita, eu quero ser a rainha da Inglaterra amanhã, eu dizer, não dá pra ser. Tudo tem que ter razoabilidade, né? Tem que ter uma razoabilidade. E quais são os elementos dessa razoabilidade? Primeiro, a predisposição para fazer uma mudança drástica. Então, dentro do caso do cabeleireiro. Não ter medo. Não ter medo. Né? Não ter medo e encarar essa mudança como positiva, né? Porque a maior parte das pessoas, elas não querem perder o que elas já têm. Né? Então, quando a pessoa diz, mas eu não quero perder meu 13º, eu não quero perder meus tickets de refeição, eu não quero... Cara, então você não pode empreender. Vai ficar difícil, né? Não, então você tem que arrumar outro emprego. Então, empreender nem sempre é para todos, né? Empreender não pode ser para todos, mas tudo bem, né? E tá tudo bem. E tá tudo bem. Então, é possível, mas a gente precisa criar um contorno dessa possibilidade. E entender o que você está disposto a abrir mão para chegar ali naquela possibilidade. Às vezes, demora. Eu tenho um cliente, por exemplo, que eu gosto muito do exemplo dele. Ele começou comigo, ele era um gerente financeiro. No meio do processo, a gente entendeu que o negócio dele era ser professor universitário. Só que ele não tinha mestrado, não tinha ainda. E aí ele falou, Thalita, não me importa, eu vou fazer porque eu vou... Nem que eu realize esse sonho daqui 10 anos. Isso foi em 2017. Faz uns meses ele me ligou e disse, Thalita, eu acabei de pegar meu diploma. Então, não foi rápido. Ele tinha um tempo também. Exato. Então, ele conseguiu enxergar, exatamente, ele conseguiu enxergar esse cronograma de mudança, aceitou o cronograma e agora pronto, ele está pronto para ser professor. Porque tem gente que acha assim, eu trabalho, sei lá, com marketing, eu quero ser professor universitário. Não é uma chave que vai virar em 1 ou 2 anos, né? Então tem que ter esse... Preparação. E para cada... O que eu disse, a minha mudança demorou 3 anos para acontecer. Eu passei 3 anos, do momento em que eu disse eu não quero mais trabalhar no mundo corporativo, até o momento em que eu abri minha empresa, foram 3 anos. Eu estudei, eu me preparei, eu atendi clientes de forma gratuita, eu fiz um monte de coisa antes de chegar lá. Então, plantou, né? Exatamente. A transição profissional, ela não é isso aqui, hoje eu não quero mais saber, amanhã eu vou... Não vai. É uma semeadura, né? Exatamente, é uma semeadura. E por isso cada que planta tem o seu tempo, né? Por isso que é tão importante você não chegar no limite. E paciência, acho que paciência é mais com você, né? Não com o outro também, né? Eu acho que é paciência, eu acho mais que paciência, é resiliência, porque um monte de coisa vai dar errado. Né? Vai dar um monte de coisa vai dar errado, um monte de coisa vai dar certo, um monte de coisa vai ser uma alegria ali. A gente que eu diga, né? não vai ser todo dia de sol, vai ter dia de chuva, vai ter dia de tempestade. Então, a gente precisa... Por isso que eu acho que nessa fase madura, a gente está mais propenso a fazer isso.
né? Porque a gente já tá mais calejado. Exatamente, já amassamos muito barro, como você disse. Muito bom. Os pezinhos já estão calejados. Já estão calejados. Então estamos mais prontos. Thalita, obrigada pela sua presença. A gente poderia ficar conversando aqui mais umas 2 horas. 20 anos aqui com vocês, foi ótimo, adorei. Obrigada, gente. Obrigada pela audiência. A gente se vê no nosso próximo episódio dessa temporada de verão LilithCast 2024. Nos sigam nas nossas redes sociais, Até a Spotify e YouTube. Tchau, gente. Tchau.